Mais um estudo de súmulas, súmula 370. A apresentação antecipada de cheque pré-datado somente caracteriza dano moral se o cheque não tiver fundos para pagamento. A súmula é errada. Basta a mera apresentação. Então não precisa que tenha fundos ou não, basta a mera apresentação para caracterizar o dano moral. Súmula 385. Da notação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento verdadeiro. Da notação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição. Então, permanece tão somente o direito ao cancelamento, mas não vai caber a indenização por dano moral. Súmula 511. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Então, vamos lá. Resposta aqui. Correta, né, gente? Por quê? Você tem que se atentar ao seguinte. Para o reconhecimento desse privilégio, a qualificadora tem que ser objetiva. Se a qualificadora for subjetiva, não vai ter direito ao privilégio. A qualificadora tem que ser objetiva. Súmula 586. A exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fiduciário aplica-se exclusivamente aos contratos não vinculados ao sistema financeiro de habitação. Veja que essa é uma súmula que a gente não costuma ver com frequência. Nesse tipo de súmula é importante se ater a algumas palavras, principalmente a literalidade da própria súmula. Algumas súmulas, por não terem uma incidência muito grande, elas são cópia literal. O examinador copia e cola e coloca na sua prova. E por a gente não conhecer que acaba tendo essa situação. Portanto, então, a literalidade da súmula diz o seguinte: súmula 586 do STJ, a exigência de acordo entre credor e o devedor na escolha do agente fiduciário aplica-se exclusivamente aos contratos não vinculados ao sistema financeiro de habitação. A súmula 688 do STF não incide contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Resposta falsa. Por quê? A súmula 688 diz que é legítima a incidência dessa contribuição sobre o 13º salário. Então, sobre o 13º, incide a contribuição previdenciária. A taxa cobrada, súmula vinculante 19. A taxa cobrada em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição. Pessoal, essa questão aqui eu tirei da banca Fundep. Observe, a súmula vinculante traz uma expressão chamada, tem uma expressão aqui, expressamente. O que acontece?
Nessa questão aqui específica, a banca considerou essa alternativa errada por não ter a expressão expressamente. Mas a banca CESP considerou, mesmo faltando a palavra expressamente aqui, essa questão correta. Então, muito cuidado com essa questão aqui, com essa súmula vinculante aqui. Vamos ver? Falso, em razão da palavra exclusivamente. A banca foi Fundep. Porém, CESP e Sebrasp já consideram a alternativa correta, mesmo sem a palavra exclusivamente. E aí vem a súmula vinculante do seu texto e diz: a taxa cobrada exclusivamente. Isso aqui é uma maldade muito grande do examinador, mas devemos estar preparados para essa maldade. Súmula vinculante número 10. Aqui é para a gente completar. Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. A súmula vinculante número 10, então, viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei autonormativa do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Súmula muito importante, essa súmula vinculante número 10. 226. O Ministério Público não tem legitimidade para recorrer na ação de acidente de trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado. Essa aqui é mais uma daquelas súmulas sem sentido que cai na prova e a gente acaba errando, né? Você imagina. Lógico que o Ministério Público não tem legitimidade para recorrer se a pessoa está assistida por advogado. O pensamento que faria seria esse. Contudo, a literalidade da súmula diz que o Ministério Público tem legitimidade. Súmula 226, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente de trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado. É uma súmula que continua válida, não foi superada, não foi cancelada. Então, se vir a ser cobrada na prova, assinalar que o Ministério Público tem sim legitimidade para recorrer. Súmula 654. A garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, é invocável pelo ente estatal que a tenha editado. Ora, é lógico que não pode ser invocada. Como é que o ente edita uma lei e invoca a sua retroatividade? Súmula falsa. Súmula 654. A garantia da irretroatividade da lei não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. Súmula 591, vamos lá o que aqui diz a súmula. É vedada a prova emprestada no processo administrativo, ainda que devidamente autorizada pelo juiz competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. O tema aqui é prova emprestada e processo administrativo disciplinar. É vedada essa prova emprestada? Não, é permitida. Diz a súmula 591 que é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Súmula 594. O Ministério Público não tem legitimidade ativa para a ajuização de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais
ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Será que o Ministério Público não tem legitimidade? Errado, né? O Ministério Público tem legitimidade ativa. Bem, encerramos aqui esse estudo de 10 minutos de súmulas. Bons estudos e muita atenção com a leitura de algumas súmulas, pois tem uma incidência relativamente alta e outras que não temos o hábito de vê-las podem ser cobradas na prova e podemos marcar errada porque nós não temos o seu contato frequente.